Galera, então, não sei se Ui. vocês já viram, mas eu já postei uma atividade lá no Google Sala de Aula, que é a atividade nova. Ela vai falar um pouco sobre a história do voleibol, assim como nesse texto da atividade 8, que também vem falando sobre um pouco das mudanças que o voleibol sofreu nas suas alterações de regras desde quando o voleibol surgiu. O voleibol mudou de nome, o voleibol mudou a quantidade de pontos, a quantidade de sets. O voleibol teve uma transformação praticamente geral desde o seu início. A única coisa que manteve foi que se jogado em uma quadra por uma rede dividindo os lados. A única coisa que manteve. O resto praticamente foi alterado. E nessa atividade 8, a primeira pergunta era: quais são os principais motivos que aconteçam mudanças nas regras de determinados esportes? Então eu quero que você não fale só do vôlei em geral. O do porquê que os esportes alteram suas regras no passar dos anos. Quais são os motivos de tudo isso acontecer? Alguém pode responder essa pra gente? Eu vou escolher um aqui, né? Ser mais democrático. O Vinícius Eduardo. Qual é a pergunta? O que faz os esportes sofrerem alguma mudança nas suas regras no passar dos anos? Eu coloquei, bom, nas regras atuais está o aumento de emoção de jogo, principalmente para torná-lo mais atraente. Certo? Então, um dos grandes motivos é para poder fazer com que o esporte ele se torne um pouco mais atraente a quem está assistindo, ao telespectador, certo? Mas não basicamente acontece alguma mudança no esporte apenas para poder agradar os torcedores, certo? Alguém colocou alguma outra? A gente tá travando Eu muito só aí? coloquei para torná-las mais atrativas. Tá travando pra caramba. Certo. E seria... Gente, eu tô escutando vocês bem. Isso, o atrativo e atraente é basicamente a mesma situação, certo? Dessa questão, da questão 19. Alguém colocou alguma outra? Do porquê que acontecem essas mudanças nas regras dos esportes com o passar do tempo? Vamos lá. Questão 20. Eu pedi para vocês citar o antes e o depois da alteração nas regras do voleibol. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim, né? Então vamos lá. Vocês vão citar o antes, como que era, e depois vai citar o depois. Do tamanho da quadra, do número de toques por equipe, da pontuação e do saque. Alguém com o microfone? Luiz, fazedor de graça. Vamos lá? Não, professor. Eu não, escolhe outra pessoa aí, por favor. É lógico que você não fez, né? Ainda não. Ela ainda não. Teve O só 2 professor semanas virou para vidente fazer. agora. Teve só 2 pessoas para fazer. 2 semanas. Maria? Eu? Isso. Qual que era o tamanho da quadra antigamente e qual que é o tamanho da quadra hoje em dia? Antigamente era 13,35 metros por 7,62 de largura e hoje em dia é 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Isso. E qual que era o número de toques por equipe? É até 2 vezes? Antigamente? Era até 2 vezes consecutivas e hoje é um toque por jogador. Então vamos lá. Eu perguntei por equipe, certo? Não número de toques por jogador. Então, se fosse o de equipe. Oi? 3 toques? Isso. Hoje, na regra, são 3 toques. Mas antigamente era indeterminado. O time poderia dar tantos toques que quisesse para poder passar a bola para o outro lado. Hoje em dia é restrito a 3 toques só. Fechou? Aí o colega falou aí de 2. Antigamente, é o número de toques por vez do jogador.
Antigamente o jogador podia bater na bola 2 vezes para passar para o colega. Hoje em dia o jogador pode encostar apenas uma vez na bola, passando ela para o seu colega de time, beleza? Antigamente você podia meio que dominar e tocar. Hoje em dia você tem que tocar direto. Então não confunda o número de toques por jogador e o número de toques por equipe. Não confunda. Pontuação. Maria, antes e depois. Antes era 9? Isso, e hoje? E hoje são 25 pontos. 25 pontos. Exatamente. Calma, Elias. Fica nervoso, não. E hoje são 25 pontos. Só que antes, não valia o ponto só era computado se o time que estivesse sacando tivesse colocado a bola no chão no campo do adversário. Como, por exemplo, hoje em dia, tem o time A e o time B. O time A sacou, o time B defendeu, atacou e a bola pegou no chão, hoje em dia é ponto do time B. Antigamente, não. Antigamente, se o time A sacava, o B defendia, atacava e jogava a bola no campo, não valia ponto. Só vai valer o ponto se o time B sacar e fizer o ponto, certo? Então, só contava os pontos se o time que estivesse sacando que realizou o ponto. Então, você tinha que fazer 2 pontos seguidos para valer 1. E o saque. Como que era o saque antigamente e o saque hoje em dia, Maria Heloísa? Pode falar, meu Deus. Eu não sei se tá certo, mas era em cima da linha de fundo. E, nossa, o outro eu acho que eu não respondi. Hoje em dia ele pode usar toda a extensão da quadra, só que ele não pode pisar em cima da linha de fundo. Essa é a diferença. Que antigamente ele tinha apenas 3 metros atrás da quadra e ele tinha obrigatoriamente, na hora do saque, pisar na linha de fundo. Hoje em dia ele não pode pisar, que é uma falta. Então, próximo. Vamos acelerar aqui que a gente tem 4 minutinhos. Quais são os motivos que o voleibol sofreu algumas mudanças nas regras para agradar a televisão? Por quais motivos, então, o voleibol alterou algumas regras para agradar a televisão? Agora, especificamente do voleibol, especificamente para agradar a TV. O que a televisão exigiu do voleibol para que mudasse algumas regras? Por quê, né? Alguém sabe? Isso eu não fiz. Essa daí eu fiquei em dúvida. Fala pra mim, então, Maria, foi o Elias, ficou em dúvida, né? Pode falar, Elias. É que eu tenho dúvida, eu fiquei com dúvida nessa aí. Me fala, então, qual foi a sua dúvida, por favor? Essas mudanças aí que a televisão exigiu aí do voleibol. É porque é o seguinte, o voleibol antigamente, ele não tinha tempo, uma duração para poder se encaixar no quadro de transmissão de uma TV, ele deveria pelo menos ter uma previsão de mais ou menos da duração daquele jogo, certo? Essa é uma das mudanças. Outro motivo que fez algumas alterações de regras foi para poder prender a atenção do telespectador em relação àquela modalidade. Como, por exemplo, antigamente essa pontuação aí, o jogo demorava demais, não chamava tanta atenção dos telespectadores como eles precisavam para poder adquirir uma grande audiência. Então foram algumas mudanças, foram esse tipo de mudança que aconteceu, que o voleibol teve que sofrer algumas alterações para poder então agradar a televisão. Deu para entender agora, Elias? Sim, Entendeu? Deu para entender. Porque antigamente o voleibol não tinha uma duração exata, igual no futebol hoje, a gente sabe que são 2 tempos de 90 minutos. Então a televisão precisa de mais, com 15 minutos de acréscimo, então a televisão precisa de no mínimo 115 minutos com os acréscimos de transmissão. Então eles conseguem encaixar a transmissão do futebol em relação a isso. Antigamente o voleibol, às vezes uma partida durava 2 horas, tinha partida que durava 3 horas, tinha partida que durava 4 horas, então não tinha como encaixar isso dentro da televisão. Então eles exigiram que se o voleibol quisesse uma transmissão para poder alcançar mais pessoas, para ganhar mais adeptos, mais fãs, o esporte deveria então ter algumas alterações. Sim, obrigado, viu? Só por nada, meu querido. Questão 22. Cite algumas regras que foram incluídas no voleibol para agradar a televisão.
Então a gente pode citar essas que eu falei. Assim como essas 3 que tá nesse quadro aqui, ó. O ponto passa a ser marcado toda vez que uma equipe consegue fazer a bola cair no campo do adversário, mesmo sem ter a vantagem do saque, que era coisa que não acontecia antigamente. Para que isso? Para a gente poder ter um jogo um pouco mais dinâmico. A segunda aqui vem falando, o saque passa a ser válido mesmo que a bola toque na rede, desde que a bola passe para a quadra oposta. Antigamente você sacava, a bola pegava na rede, era a posse de bola do adversário. Hoje em dia não, você pegou na rede e passar para outro campo, jogo e continua, a vida continua. Então, outra coisa para fazer o esporte se tornar um pouco mais dinâmico e tentar acelerar um pouquinho para conseguir alcançar a quantidade de pontos. Outra coisa que aconteceu foi que, além dos pedidos de tempo solicitados, Travou. o jogo atinge o 8º e o 16º ponto. Professor, Então, se um dia você repete que tivesse... travou. Estão me ouvindo, não? Sim. Tô ouvindo agora. Sim? Então, nas regras do voleibol, todo técnico tem a chance de pedir 2 tempos por set. Então, a televisão incluiu mais 2 tempos, que são os tempos da televisão que elas têm que entrar e passar alguma propaganda. Entendeu? Então, todo jogo, o técnico pode ou não pedir esses 2 tempos, só que lembrando que sempre vai ter no 8º e no 10º ponto, no 10º ponto em que o time estiver na frente, realizar esses pontos, vai ter outra parada técnica para a televisão passar algumas propagandas para poder faturar um dinheirinho. E a última, então, para encerrar, marca a alternativa que for incorreta, a que estiver incorreta. A primeira mudança significativa no voleibol foi no seu nome? Sim, a primeira mudança foi Sim, no tá nome. certo. Antigamente chamava mintonete e hoje em dia a gente conhece como voleibol. Peraí. Antigamente uma partida de voleibol não tinha uma previsão de sua duração, pois ela poderia durar de 2 a 3 horas. Sim, tá certa. Certeza? Não. Certeza, cara. Tem que ter certeza das coisas que você fala. Confie em você. Vamos lá, certeza. Essa também. Eu tenho Está problema certo. com certezas, tenho que trabalhar nisso, porque eu tenho meio Bom. problema com certeza. A pessoa fica, tem certeza, e eu fico com dúvida. Eu tenho que trabalhar nisso. Seja confiante no que você fala. Você tem certeza, vai até o final. Certeza. Antigamente, foi o que eu acabei de falar. As partidas ela não tinha previsão da duração. Às vezes ela durava de 2 até mesmo 4 horas. Tinha até 4 horas de duração. C. As emissoras de TV são dos maiores influenciadores para que ocorra a mudança na série dos esportes? E aí, verdadeiro ou falso? Professor, repete aí, por favor. Sim, essa daí tá certa, porque aqui no texto tá falando aqui que a televisão pode interferir na mudança das regras dos esportes. Exatamente. Você tem certeza disso? Pouco, meu amigo. Tenho. Mesmo que eu esteja errado, eu tenho certeza. Agora eu Beleza. tenho. Beleza. E é exatamente isso. Ela, com certeza, é um dos maiores influenciadores para que aconteça alguma mudança nas regras. Pode ser que não seja a única responsável pelas mudanças, mas que ela influencia para que algumas mudanças ocorram. Vocês podem ter certeza que sim, a televisão, ela meio que exige para poder encaixar no seu quadro de transmissão. Fechou? Então a resposta certa é? Letra D. Letra D. Ei, nenhuma das alternativas. Fechou? Show.